Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Eterno Estudante. Na aula de hoje vamos brincar um pouco com derivadas por definição. Antes eu vou mostrar para vocês a definição de derivada e em seguida eu vou resolver 3 exercícios de cálculo de derivada por definição, beleza? Gostou da ideia do vídeo? Não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal e bora para a aula. Bom, a definição de derivada é a seguinte, tá? Sejam f uma função e p um ponto de seu domínio, o limite f de x menos f de p de x menos p, com o limite de x tendendo a p, quando existe e é finito, denomina-se derivada de f de x em p. Indica-se como f' de p, tá? Então, basicamente, o que você tem como derivada de uma função no ponto P? É o seguinte, essa derivada a gente chama de f' de P, então a derivada da função f de x no ponto P. Isso é igual ao limite, quando x tende a P, de f de x, da sua função, menos f de P, ou seja, a função no ponto em específico que você está querendo calcular a derivada, dividido pela diferença de x de P. Beleza? Bom, vamos entender um pouquinho melhor isso observando um gráfico. Então aqui eu tracei o plano cartesiano, x e y, desenhei uma função f de x, que é essa que está em azul aqui para vocês, e uma reta secante a essa função, ou seja, uma reta que corta a função em 2 pontos, tá? Então essa reta secante eu chamei de s de x. Maravilha? Até aqui, tranquilo. Vamos chamar esses 2 pontos aqui onde essa reta corta a minha função. Esse ponto aqui, por exemplo, vai ser o meu ponto P, tá? Exatamente o mesmo ponto. Enquanto que essa aqui, esse outro ponto, vai ser o meu ponto X, tá? Um pouco tortinho, mas não faz mal. Beleza? Bom, então esse ponto P na horizontal resulta na função f de P. Enquanto o ponto na vertical de x representa o f de x. Legal? Temos esses pontos aqui. Note uma coisa muito interessante. Se a gente quisesse calcular a inclinação dessa reta secante, na verdade é isso que a gente vai calcular, o coeficiente angular dessa reta secante. Isso é a derivada e eu vou mostrar para vocês. Então a gente vai traçar aqui esse triângulo retângulo, tá bom? É um triângulo retângulo formado por essa distância, que é x menos p. Ó, essa distância é x menos p. Enquanto que essa altura vai ser f de x menos f de p. Tá bom? E, olha que interessante, o coeficiente angular da minha reta secante, que eu posso chamar um ângulo de alfa aqui, beleza? Esse coeficiente angular vai ser igual. Esse coeficiente angular vai ser igual a tangente desse ângulo, tá? Então, esse coeficiente angular da reta SX é a tangente de alfa. Só que a tangente de alfa é igual ao cateto oposto a alfa, que é o f de x menos f de p, dividido pelo cateto adjacente desse triângulo retângulo, tá? Isso é a tangente de alfa, x menos p. Então, é dividido por x menos p. Então, note essa coisa em comum entre o coeficiente angular da reta secante à função f de x e a definição de derivada, tá? Então, a derivada nada mais é do que o coeficiente angular da reta secante à função. Só que o que ocorre quando você aplica esse limite sobre esse coeficiente angular? Olha só, essa reta deixa de ser no ponto P e no x, e ela vai se aproximando apenas do coeficiente angular da reta tangente ao ponto P. Então, eu vou fazer alguns desenhos aqui para você observar isso. Então, imagine o x indo até o P, tá? O x está indo até o P, então essa reta aqui secante ela vai descendo o nosso gráfico. Vou fazer os desenhos. Então, eu vou aproximar um pouquinho, tá? O x do meu P. Então, vou ter um x aqui, que eu vou chamar de, por exemplo, x1, tá? Eu vou aproximar esse x. Agora a sua reta secante é essa. Legal, vou aproximar mais ainda esse x, ó. Mais ainda.
tá? Vou aproximar mais ainda. E note que cada vez mais que eu aproximo o meu x do meu ponto P, essa reta secante, né? Isso aqui seria a reta secante e reta secante também. Ela vai se aproximando, aqui é x1 e x2. Ela vai se aproximando, se aproximando, se aproximando de tal modo, a, em algum momento, quando o x tender a P, ela ser apenas uma reta tangente ao meu ponto P. Tá legal? Olha só, essa seria a minha derivada. O coeficiente angular dessa reta aqui, da minha reta tangente ao ponto P, vai ser então a minha derivada, que é esse limite aqui. Entendido esse conceito inicial, eu vou fazer mais uma breve observação e a gente parte para os exercícios. Bom, a observação que eu gostaria de trazer para vocês é a seguinte: a gente já viu que a gente pode escrever a nossa derivada da função f de x no ponto P como o limite de x tendendo a P, aonde eu tenho o quociente, né, a divisão de f de x menos f de P, dividido por x menos P. Então, a gente já viu isso. Ótimo. Agora, e se eu chamasse esse intervalo aqui, x menos P, de um valor h? Então, eu vou fazer que x menos P é igual a h, tá? Só estou mostrando para vocês como a gente chega em outra maneira de escrever a derivada, tá bom? Que vai servir para a gente escrever a derivada, por exemplo, de uma função sem um ponto específico. Então, a gente vai encontrar uma função daquela função, tá bom? Só que é a função do coeficiente angular da reta secante a qualquer ponto daquela função. Bom, olha só como ficaria. Então, eu chamei x menos p de h. Então, eu tenho que meu x vai ser igual a h mais p. E na hora que eu aplicar um limite, né, eu tenho que o limite seria x tendendo a p. Olha só o que acontece quando x tende a p. Imagina dois valores iguais subtraídos. Bom, isso vai dar zero. Então, a gente tem essas duas coisinhas. Então, o meu h tende a zero, já que o meu x tende a p, e eu tenho que meu h é x menos p, eu tenho que meu h tende a zero. Então, a outra maneira que eu tenho para escrever a minha derivada da função f' no ponto P, da minha função f de x no ponto P, é igual a limite de h tendendo a zero de f. Aqui eu tinha só x, agora eu vou ter h mais p, que é o ponto em questão que eu quero encontrar a derivada, menos f de p não se altera, dividido por h. Tá? Então, essa é outra maneira de eu encontrar a derivada da minha função. Posso usar tanto essa quanto esta aqui, mostrada anteriormente. Legal? Entendido isso, visto essas observações e a definição de derivada, a gente parte, por fim, para os exercícios. Vamos lá. Voltei já com o exercício aqui no quadro e a gente vai resolver o seguinte exercício. Então, a gente sabe que a função f de x é x ao quadrado, então a gente já sabe que é uma parábola. Calcule a derivada de f para x igual a 1, f' de x, a derivada dessa função f de x, e f' de menos 3. Tá? Como a gente vai proceder? Primeiro, vamos calcular f' de 1. Primeiro passo, escreve aquela definição, a definição inicial que estava aqui na lousa. Olha só. Então, a gente tem que a derivada f' de um ponto P é igual o limite de x tendendo a esse valor, no caso seria 1, tá? De f de x menos f de p sobre x menos p. Partindo daqui, basta a gente substituir os seguintes valores. O p é o 1, então fica f' de 1 é igual o limite quando x tende a quem? Tende a 1, beleza? De f de x. Quem é o seu f de x? X ao quadrado. X ao quadrado menos quem é o seu f de p. Bom, você quer saber quanto é só o f de p. Então, você faz aqui no cantinho, ó, f de p. No caso, seria o seu f de 1. Quanto vale o seu f de 1? Bom, você sabe que o seu f de x é x ao quadrado. Então, o seu f de 1 vai ser igual a 1 ao quadrado, que nada mais é do que 1. Então, você tem x ao quadrado menos 1, dividido por x menos 1. Tá bom?
Beleza? Bom, como é que você vai suceder nesse momento? Observe que se você substituir, ó, o x está tendendo a 1. Se você substituir simplesmente o x por 1, aqui você vai ter 1 menos 1 e você vai estar dividindo por zero. E não faz o mínimo sentido e você não pode fazer isso na matemática. Você nunca pode dividir por zero, tá bom? Então você vai ter que ter algum traquejo aqui para conseguir cortar alguma coisa, reduzir alguma coisa, para não dar uma divisão por zero. O traquejo seria o seguinte: observe esse x ao quadrado menos 1. A gente volta um pouco naquela questão de fatoração. Olha que interessante, se você tem um a ao quadrado menos um b ao quadrado, isso é igual a a mais b vezes a menos b, tá? Então, é uma fatoração muito conhecida. Observe, a vezes a vai ser a ao quadrado, a vezes menos b é menos ab, b vezes a é mais ab, e b vezes menos b é menos b ao quadrado. Esses dois termos centrais eliminam e a gente chega em a ao quadrado menos b ao quadrado, tá? E é exatamente essa fatoração que a gente vai aplicar aqui em cima. Olha só como vai ficar. Então, a gente tem que a derivada f' de 1 do limite de x tendendo a 1. Quando x ao quadrado menos 1, a gente vai substituir por quem? Por x mais 1 vezes x menos 1, dividido por quem? X menos 1 a gente mantém. Olha só que interessante, agora a gente consegue eliminar o x menos 1 dividido por x menos 1. Isso vai te dar 1, então a gente pode cortar isso. E a gente fica, por fim, com o seguinte: f' de 1 é igual ao limite de x tendendo a 1 de x mais 1. Substitui agora o x como 1 aqui. Eu vou ter 1 mais 1, que até ontem valia 2. E aqui você consegue encontrar, então, a derivada de f' de 1. Tá bom? Então, é a derivada dessa função quando x é igual a 1. Maravilha? Vamos, então, calcular o f' de x e depois o f' de menos 3. Bom, então a gente já acabou de resolver a questão f' de 1, né, a derivada da função f de x quando x é igual a 1. Agora a gente vai calcular o f' de x, tá? Então é a derivada da função não estando aplicada em qualquer ponto. Então a gente vai usar a definição, só que aquela outra definição que eu mostrei, a segunda, que a gente deu uma ajeitada. Lembra o seguinte, a gente tinha que a definição de derivada é a seguinte: igual ao limite de x tendendo a p de f de x menos f de p sobre x menos p. Aquela nossa definição, a segunda que eu ajeitei, eu chamei esse carinha, esse intervalo de x menos p, de h. E a nossa definição de derivada permanecia válida, só que com uma pequena alteração. Fica f' de p igual ao limite agora de h tendendo a zero, tá bom? De f de h mais p menos f de p sobre o meu h. E é essa que a gente vai usar para resolver esse exercício da derivada de x, tá? O f' de x, a derivada da função x ao quadrado. Bom, vai ficar do seguinte modo: onde tem o p, eu vou substituir o x, é o primeiro passo. Então fica assim: f' de x é igual ao limite de h tendendo a zero de f de h mais x menos o f de x. Isso tudo dividido por h. Bom, você sabe que o seu f de x é x ao quadrado. Quem vai ser, então, o seu f de x mais h, né? Seu f de h mais x vai ser igual a h mais x ao quadrado. Vai ser isso que você vai escrever no lugar desses dois carinhas aqui. Vai ficar do seguinte modo: bom, substituir então o f de h mais x por h mais x ao quadrado e o f de x por x ao quadrado. Agora a gente faz as manipulações necessárias para arrancar esse h aqui. Por que a gente tem que arrancar esse h? Porque esse h está tendendo a zero, então a gente estaria dividindo por zero. A gente não pode fazer isso, a gente tem que arrancar esse h de alguma maneira, assim como na maneira anterior a gente usou a fatoração para isso. Vamos ver o que a gente vai usar aqui nesse momento. Vou continuar a resolução aqui nesse canto e fica o seguinte: bom, no lugar do h,
mais x ao quadrado, eu vou abrir já isso, tá? Vai ficar assim, fica h ao quadrado mais 2 vezes h vezes x mais x ao quadrado menos o x ao quadrado, que é o meu f de x. Dividido tudo isso, certo? Por h. Bom, o primeiro passo a se observar é o seguinte, a gente pode eliminar esses carinhas aqui, né? Ó, x ao quadrado e x ao quadrado podem ir embora. O outro passo é, esse h que está no denominador pode ser simplificado com os termos de cima. Então, esse quadrado vai embora, junto com esse h, e esse h novamente vai embora com esse aqui. Tá? Lembre que esse h está dividindo tudo. Então, por isso que a gente pode cortá-lo duas vezes. Então, fica f' de x igual ao limite de h de zero de simplesmente h mais 2x. Pô, mas o seu h não está tendendo a zero? Tendendo a zero? Então, no lugar do h, você pode falar que esse h está tendendo a zero, de tal forma que ele é muito, muito pequeno, praticamente desprezível. E a sua resposta final fica f' de x. Após aplicar o limite, falando que h vai para zero, você tem que é 2x. Então, a sua derivada de x ao quadrado é igual a 2x. Note que o expoente tomba, né? Então, na derivada, você tomba esse expoente 2 aqui para frente, tá? É uma regrinha futura, que quando a gente já está acostumado com essa definição, a gente começa a aplicar certas propriedades e certas regras para resolver de maneira mais rápida a derivada de qualquer função. Mas a gente está começando e eu mostrei para vocês então a derivada por definição e é isso que a gente está usando nessa aula. Então, resolvemos o f' de x por definição e vamos resolver então o f' de menos 3. Bom, para calcular o f' de menos 3, a gente pode usar dois métodos. O primeiro é usando a boa e velha definição que eu mostrei para vocês de derivada, que é f' de p é igual ao limite de x tendendo a p, aquela primeira definição, tá? De f de x menos o f de p sobre x menos p, tá? E a gente substitui os valores para menos 3. Então fica assim, f' de menos 3 é igual ao limite de x tendendo a menos 3, tá? De f de x, só que seria o f de x menos o f de p, que é f de menos 3, com x menos menos 3, fica mais 3. Beleza? Então, o p vale menos 3, então eu tenho menos 3, fica mais 3. Bom, quanto vale o seu f de menos 3? Bom, o f de menos 3, observe aqui em cima, ó, seu f de menos 3 seria o menos 3 ao quadrado. Fica menos 3 vezes menos 3, que é igual a 9. Então, aqui você teria o f' de menos 3 igual ao limite de x tendendo a menos 3, tá bom? O f de x seu é x ao quadrado. O seu f de menos 3 é 9, então fica menos 9 sobre x mais 3. Se você substituir o x por menos 3 aqui embaixo, você vai estar dividindo por zero e não pode. E a gente tem que usar uma fatoração aqui em cima. A fatoração que a gente vai usar é a mesma que a gente usou para resolver o f' de 1, que seria aquela de você separar no produto, né, de x mais 3 vezes x menos 3, tá? Porque esses termos estão ao quadrado. Ficaria do seguinte modo. Beleza? Essa é a fatoração que a gente já usou anteriormente. Agora a gente pode cortar, então, esse cara com esse cara, e sobra só esse limite aqui. Na hora de substituir aqui o x por menos 3, você vai ter menos 3 menos 3, que vai te resultar em menos 6. Então, a gente pode escrever aqui o portanto, o f' de menos 3 é igual a menos 6. O outro método é usando o resultado anterior. A gente não calculou anteriormente que o f' de x é igual a 2x? Bom, se o f' de x é igual a 2x, então o meu f' de menos 3 vai ser igual a 2 vezes menos 3, que nada mais é do que o mesmo resultado, menos 6, tá bom? Então esse é outro método. É isso, eu resolvi esse exercício em dois métodos para mostrar para vocês que eu tanto posso usar a definição quanto o resultado anterior obtido na resolução desse problema. É isso, espero que você tenha gostado da aula. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo e deixa o like e fui!